Hoje a gente vai falar aqui sobre números. Hoje a gente vai falar, temos um simulador aqui, onde a gente vai falar sobre investimento inicial na aquisição de uma viatura. A gente vai falar sobre as receitas em geral que temos no segmento de TVDE, as despesas, vamos falar também de ajuste de IVA, quanto é que a gente tem que entregar de IVA, quanto é que a gente tem de IVA a abater e qual vai ser o total de IVA a pagar ou recuperar. E uma projeção do resultado para o mês e para o ano, bem como o retorno sobre o capital investido. Aqui, de antemão, isso aqui é um simulador, é um exercício, não vão estar aqui contempladas todas as informações possíveis, mas a gente vai usar aqui para fins didáticos e vai poder conseguir conversar um pouco mais sobre cada tópico detalhadamente. Antes de começar, eu queria dizer primeiro a vocês que eu estou muito feliz dos 36 ou são 37 seguidores que eu tenho até agora. No vídeo passado sobre importação de carros, eu tinha comentado aqui que eu só tinha 3 seguidores, que achavam que um que era a minha mãe, o outro talvez não sabia nem se era minha esposa. Então, de repente, chegamos aos 35 ou são 36 inscritos no canal. Estou muito feliz com isso. Ganhei inclusive um hater. Olha para isso, ganhei um hater, não estava nem esperando por isso. Fiz um vídeo aqui rapidamente tentando falar um pouco sobre a minha história e ganhei até um hater. Mas enfim, como vocês sabem, aqui eu sempre falo um pouquinho de livros, então aqui eu já vou deixar um tema interessante de livro, que é o livro Antifrágil do Nassim Taleb. A ideia é que é interessante você criar sistemas que se beneficiem com o caos. Um exemplo, a aviação. A gente não quer que aconteça um acidente em aviação, mas quando acontece, existem protocolos, e esses protocolos são cumpridos à risca para tentar melhorar e entender a causa real do problema. E a cada tempo que passa e cada evento que não era esperado que acontecesse, o sistema de aviação fica mais robusto, mais seguro. Então, meu hater conseguiu com que eu tentasse fazer um vídeo aqui com um pouco mais de números. E vou compartilhar aqui com vocês. Essa é a ideia. No meu canal eu falo sobre a jornada do investidor TVDE, contando um pouco da minha história, porque eu acredito aqui que falando sobre qual é a minha linha de raciocínio, o que é que eu utilizo para crescer esse negócio de operador TVDE, outras pessoas que estejam mais ou menos próximas à minha fase ou em momentos anteriores que estão querendo começar no segmento de TVDE e querem informação, possam se beneficiar também. Mas sem mais delongas, vamos aqui aos números. O que é que eu tenho para mostrar aqui para vocês hoje? O que eu tenho aqui, vamos começar aqui por esse simulador pela parte de investimento inicial. O que é que a gente tem aqui em investimento inicial? Esse simulador a gente vai prever aqui um exemplo para um carro. Obviamente, se você tiver 2, 3, 4, você vai tentar colocar aqui o valor total de todos os carros que você tiver. Vamos iniciar aqui com a primeira compra que eu fiz. Então, talvez esse aqui não tivesse sido o modelo ideal de carro que eu comprei na época. Hoje eu já consigo fazer escolhas um pouco mais eficientes, mas eu vou colocar aqui que eu comprei um Dacia Jogger no ano passado, 0 quilômetros, por 22 mil euros aproximadamente. Esse carro era um carro AGPL. O que é importante aqui? Esse valor inicial aqui do carro, por ter escolhido um carro AGPL, a legislação me beneficiou com a possibilidade de dedução do IVA. Aqui no simulador, eu coloquei a possibilidade de ser um IVA dedutível a 100% ou a 50%. No caso de carros elétricos, esse IVA é dedutível a 100%. No caso de carros a GPL, a dedução é apenas 50% do IVA pago. Então, eu vou fazer esse tique aqui.
e qual é o percentual do IVA sobre o carro. Esse percentual do IVA sobre o carro é de 23%. Eu vou acrescentar ele logo aqui embaixo. Então, se esse carro fosse a GPL, a dedução de IVA seria de 5.000 euros aproximadamente. Como não é o caso de um carro a GPL, a gente vai ter 2.530 de reembolso de IVA quando fizer o ajuste trimestral. Ou seja, o nosso investimento líquido aqui não foi os 22 total, porque a gente vai ter esse retorno. Então, o valor investido, o valor líquido investido foi de 19.500 euros aproximadamente. E agora vamos falar um pouco sobre as receitas. O que é que a gente tem sobre as receitas aqui? Vamos fazer um exercício aqui onde um motorista ele tem um faturamento bruto semanal por volta de 650 euros. Tem motoristas que fazem consideravelmente mais que isso em épocas de alta, tem motoristas que fazem bem menos que isso também, dependendo da época, dependendo de quantas horas trabalham, se é um motorista de carro próprio que só faz em horas adicionais. Não vou me delongar sobre isso, mas para fins de exercício vamos voltar aqui os 650 euros. E qual é o valor do aluguel semanal que o mercado normalmente cobra por um carro de 7 lugares? Esse valor está em aproximadamente 250 euros, podendo variar um pouco, a depender do modelo do carro que você escolha, a depender da época também, da sazonalidade do inverno, de como está a rentabilidade nessa época, nesse período do ano. Um outro ponto aqui que é importantíssimo, que é discussão em YouTube, em comunidade de internet, é se a gente vai cobrar ou não. Então, para a simulação aqui, é importante a gente colocar isso. Eu vou colocar aqui, se a gente vai cobrar o IVA variável de 6%. O que é que acontece aqui? Por que é preciso cobrar esse valor aqui? Por quê? Tudo que for faturado pelo motorista dirigindo, ele vai ser pago posteriormente esse valor de 6%. Tudo que for receita faturada pelo motorista estará sujeita à incidência de IVA a 6%. O operador TBDE não fica com esse dinheiro, ele é obrigado a passar esse valor para o Estado. Todo mundo aqui tem um sócio e esse sócio é o Estado. Então, 6% do faturado não é nosso. Se a gente não cobrar, a gente vai estar tirando na nossa rentabilidade. Ou seja, se eu opto por não colocar os 6%, de alguma maneira eu tenho que incluir isso aqui no valor do aluguel. Porque senão a empresa vai acabar tendo prejuízo. Mas isso é matemática. Você escolhe se você aumenta o valor do aluguel, você vai diminui o valor do aluguel e cobra o IVA lá de 6%. Enfim. Então, aqui nesse lado esquerdo, a gente tem os valores mensalizados. Aqui eu botei a informação semanal, porque é normalmente essa que a gente tem acesso, é essa que a gente negocia com os motoristas. O pagamento é feito semanal, mas para fins de simulação é importante que a gente tenha um valor aqui do mês. Então, o faturamento nessa situação aqui, nesse cenário mensal, é de 2.780 euros aproximadamente, com uma receita de aluguel de 1.071, com um adicional dos 6% de IVA, se a gente optar pela cobrança desse IVA. E isso vai me dar um faturamento total do operador, ou seja, com esse valor, vai dar 1.239. Esse é o faturamento do operador do ponto de vista da empresa, não do motorista. E agora, vamos falar de despesas. O que é que a gente tem de despesas aqui? Eu coloquei algumas das principais despesas que nós temos com a operação do TBDE para a inclusão de mais um carro. Note aqui que não está incluindo os custos de abertura de empresa e também não viso aqui ter detalhadamente todas as possibilidades de custo. Você, como empreendedor, vai tentar verificar
o que é que faz sentido para você ou não, se pode reduzir ou acrescentar alguma coisa, e vai tentar ver o que é mais interessante no ponto de vista de otimização dos custos. O principal de todos aqui é esse aqui, a depreciação. Esse é um dos principais custos que a gente tem. Deixa eu desmarcar isso aqui primeiro, que a gente vai fazendo isso aqui aos poucos, na verdade. Vou desmarcar todas as opções, a gente só vai marcar aqui à medida que a gente for escolhendo utilizar. Então vamos falar primeiro de depreciação. A depreciação nada mais é do que em quanto tempo o nossa viatura vai perder totalmente o valor de mercado. Ou seja, comprei ela ali por 22, ela vai trabalhar tanto que em algum momento o custo dela no mercado vai ser um custo residual, ou seja, ali próximo de zero. O que é que eu costumo utilizar e recomendar? Eu costumo utilizar aqui o tempo de 4 anos. Por quê? Isso aqui me dá uma depreciação de 25% ao ano. É de certa forma conservador, mas está bem em linha com a realidade. Esse é o valor máximo que a norma contábil permite que a gente deprecie por ano. Ou seja, a gente está contando que o carro vai perder 25% do valor a cada ano, e no final de 4 anos ele vai praticamente não valer nada, ou só um valor residual. Isso aqui, em termos mensais, como em cima a gente fez a mensalização, isso vai dar um retorno, uma perda de valor de mercado de 400 euros aproximadamente por mês. Caso a gente queira ser um pouco mais agressivo e achar que o carro vai perder um pouco menos de valor, a gente pode pegar e dizer que o carro vai rodar pelos 7 anos lá que ele pode trabalhar na Uber. A depreciação seria apenas de 14% ao ano, porque a ideia é que ele fique lá os 7 anos, desde um carro novo até o fim. Mas isso talvez não seja uma realidade factível, porque há um gasto muito alto com o carro. Enfim, eu vou botar aqui para fim de exercício 4 anos para depreciação. Temos agora o outro custo também que é muito forte, que é a questão do seguro do carro. E aqui eu vou dar um exemplo. Isso aqui também depende da sua cotação. Esse seguro, o seguro da viatura, ela pode ser um seguro que cobre todos os riscos, ou seja, danos a terceiros e danos próprios. No mínimo, esse seguro ele precisa cobrir os danos a terceiros. Os danos próprios você pode optar por não colocar. Isso pode sim reduzir o valor do custo do seu seguro. Por outro lado, você está colocando um carro na mão de uma pessoa que você nem conhece, a chance de ter um problema e uma dor de cabeça é muito grande. Então eu vou botar aqui para um carro mais ou menos nesse modelo, um seguro completo da Generali, que é uma das principais empresas de seguro que fazem cobertura para TBDE. Esse valor é de aproximadamente 215 euros semanais. E é só isso de seguro? Não. Agora a gente tem os seguros da empresa, que é de responsabilidade civil e morte. Ou seja, esse é um seguro aqui que não é um seguro do carro, é um seguro de responsabilidade civil da empresa. Eu acabei de fazer a renovação do meu seguro de responsabilidade civil e esse valor foi a valores semanais, a valores semanais foi de 31 euros. O valor anual dele é de aproximadamente 372 euros. A próxima despesa aqui, considerando um carro AGPL, eu considero aqui que mais ou menos a gente vai ter um custo mensalizando obviamente, de aproximadamente 120 euros por mês, porque durante o ano você vai precisar trocar pastilhas de freio, você vai ter algum problema, você vai ter as manutenções periódicas, que vão ser algumas,
Você pode ter algum problema ali inesperado no meio do caminho e você vai ter trocas de pneus que não são coisas muito baratas. Então, uma estimativa aqui de 120 euros por mês e gerando aqui um custo mais ou menos de 1.440 euros mensais. Observe que esses valores aqui estão considerando IVA. A gente vai fazer o ajuste de IVA na próxima sessão aqui. Contabilista, vamos lá, adicionar o contabilista aqui. O contabilista, o mercado tem preços muito variáveis, mas ele vai estar ali alguma coisa em torno de 120 euros por mês a 250 euros por mês. Nesse ponto aqui de contabilista é importante que encontre um contabilista que seja experiente no segmento de TBDE. Não basta que seja um contabilista que seja generalista. É interessante que ele tenha experiência no segmento de TBDE. Vai lhe ajudar a crescer mais, a rentabilizar melhor e entender melhores estratégias, principalmente em relação à tributação. Então eu vou colocar aqui um valor aqui médio de 150 euros. Mas, para não ficar tão pesado aqui, que a gente está colocando só um carro, eu vou fazer de conta que esse valor aqui é dividido para 150 euros por mês para 2 carros. O valor do contador, ele começa em determinado ponto, mas ele vai subindo à medida que sua faturação aumenta. Mas ali por volta de 2, 3 carros, não vai ter grande mudança, não. Então, vou colocar que é metade desse valor aqui por carro. E GPS, agora vamos falar de GPS. Esse aqui eu acho que é um dos menores custos e um dos mais importantes que você pode ter. Você vai estar colocando o carro para estar rodando em locais que você não faz nem ideia de onde. Se você tiver algum problema, você já consegue saber aonde é que a localidade que o carro está, você consegue desligar o carro de longe, tirar a força, você consegue inclusive colocar áreas de referência, de georreferência, onde delimita os locais onde o carro pode trabalhar. Você consegue ter uma análise muito boa de onde está a sua viatura, inclusive com fotos da região, da rua, através do Google Maps. Então você consegue ter aqui uma quantidade de informação muito grande. E o valor disso aqui é muito barato. Então tá aí alguma coisa variando entre 12, 15, 18 euros. Vou colocar 15 euros aqui para facilitar. Na verdade eu pago hoje 12 euros por mês. Mas me falaram que ia ter um pequeno aumento. Vou colocar 12, que é o que eu estou pagando hoje. Adicionei esse outro ponto aqui, vai da estimativa de cada um, que é a taxa de desocupação. Por quê? Um dos principais pilares aqui para uma rentabilidade interessante no TBDE é que o veículo se mantenha em operação, que ele continue sendo alugado. A gente deixar de alugar, a gente está perdendo uma receita considerável aqui, que é em um mês, a gente está falando que a gente está deixando de ter uma receita aqui de 1.230, na verdade 1.071, porque se o motorista não faturar, também não tem os 6%. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu coloquei esse ponto aqui, mas não coloquei, por exemplo, que também é um debate muito grande aqui na internet, mas você não está contando que se o motorista ficar muito tempo com você, você vai precisar precisar pagar a segurança social. Sim e não. Para que você pague a segurança social, é preciso que o motorista tenha a maior parte do rendimento do ano feito dentro da sua empresa. E ele precisa assinalar isso na declaração dele. Existe uma rotatividade muito grande em TBDE.
Existem pessoas também que optam por trabalhar part-time. Então, se a gente tiver uma taxa de desocupação elevada, significa que o motorista saiu e foi preciso trocar. E se foi preciso trocar, e é possível que a gente também não tenha aqui a necessidade do pagamento da Segurança Social. Vou botar uma taxa aqui de desocupação de 10%. Se você entender que é preciso colocar nas suas estimativas, se você entender que tem outras despesas aqui, eu separei esse outro espaço aqui para você ir acrescentando quais são essas despesas que você entende que faz parte do seu negócio também. Observe que eu estou olhando aqui num ponto de vista de apenas das despesas com a estrutura de adicionar mais um carro. Você pode colocar aqui também essa estimativa de salário do sócio, faz aqui uma ponderação pela quantidade de carros que você acha que vai ter. Quanto mais carros, mais diluído vai estar esse salário do sócio. Uma dica aqui, se você tiver um outro emprego e tiver só no segmento de investir no operador TVDE, você não precisa ter um salário de sócio e você não precisa pagar a segurança social para você, porque você já recolhe em uma outra empresa que você trabalha por conta de outra pessoa. Então, é possível pedir a suspensão do pagamento do seu IVA. Para isso, do pagamento do seu IVA, não, olha, do pagamento do salário e da segurança social, mas para isso você precisa conversar com a pessoa que é especialista, que é o seu contador. Ele vai dar uma informação muito mais precisa do que a minha. Tudo que eu estou colocando aqui, você precisa consultar as pessoas corretas, que são contadores, os advogados, são os especialistas. Isso aqui é apenas um modelo. Então, por exemplo, se você quiser adicionar aqui também nessa parte um cartão de telefone, internet ilimitado, tem alguns motoristas meus que têm cartão ilimitado de internet, o preço hoje que eu pago é 21 euros. A gente pode adicionar aqui. O que tem de interessante aqui é que para sua simulação, se você quiser fazer observar um resultado rápido aqui, você pode simplesmente desmarcar, não é preciso apagar nenhum número para não esquecer, então você pode marcar e desmarcar e ele vai automaticamente mexer nos resultados. Antes de eu prosseguir aqui, queria fazer só mais uma pausa para falar com vocês sobre mais um ponto. Eu tenho um amigo que é especialista em marketing digital, rede social. Ele me falou que eu não deveria disponibilizar isso aqui gratuitamente. Eu deveria cobrar algum valor sobre isso. Eu gastei algum tempo para fazer isso. Isso aqui tem informação que eu precisei estudar, que faz parte da minha vivência. Eu também trabalho muito com números, com planilha, então tive alguma facilidade, mas dá um certo trabalho para construir isso aqui de uma forma que fique fácil para que qualquer utilizador possa brincar. Mas eu não vou concordar com esse meu amigo, eu sou teimoso e eu vou disponibilizar isso aqui gratuitamente para vocês, no link aqui embaixo, que vocês podem preencher aqui um formulário e fazer o download desse material. Pode ser que eu mude de ideia mais para frente e resolva adicionar algum preço a isso, nada muito caro. Pode ser que eu resolva melhorar, adicionar mais informação também, então aproveita lá logo se você acha que isso aqui faz sentido para você, quer brincar um pouquinho, aproveita enquanto está lá gratuito e faz o download antes que eu mude de ideia. Mas bora lá seguindo para o próximo ponto. O próximo ponto que eu quero mostrar aqui para vocês agora é o que muita gente tem um grande medo aqui, é sobre o ajuste de IVA. Eu vou abrir aqui essa parte e vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o que eu tenho, o que eu criei. Mais uma vez, isso aqui é só um exercício, você precisa contratar e consultar um contador que vai lhe dar certeza de cada um desses pontos aqui.
e vai lhe falar uma informação com muito mais confiança. Então, o que é que acontece? A gente botou nossas despesas aqui, todas essas despesas aqui estavam com valor cheio e incluindo IVA. Então, qual é o primeiro ponto aqui que a gente tem? A gente vai precisar entregar esse IVA ao Estado. E o que é esse IVA aqui? Esse IVA é o 6% em cima do faturamento. E olha que interessante, se eu simplesmente deixar de cobrar aqui na opção de receita, ele vai continuar sendo cobrado. Então, você vai ter que pagar de qualquer maneira. Então, vou colocar aqui novamente, nesse modelinho. Isso aqui é tudo que eu tenho que entregar ao Estado. Eu esqueci de mostrar, deixa eu passar aqui rapidamente só para você. Se você quiser adicionar mais alguma receita adicional que você conseguiu gerar dentro da sua empresa, pode utilizar aqui também e marcar essas duas informações. Mas voltando aqui. Então, quais são as nossas principais despesas? Primeiro, o seguro, que depreciação não vai entrar aqui, a depreciação é quanto o seu carro perde de valor, então não faz sentido, mas o seguro do carro. Então, o seguro do carro, ele tem uma questão, é que não é aplicável a dedução de IVA a seguro de carro, nem a seguro de empresa. Então, aqui não tem que se falar em retorno de IVA sobre o seguro. Já sobre a manutenção do carro, sim, esse IVA pode ser deduzido em 100% e essa taxa de IVA é de 23%. O valor do contabilista também. O que você paga ao contabilista vai retornar, a parte que foi paga em IVA vai retornar para a sua empresa. Ou seja, aqui vão retornar 22 euros por mês de manutenção de carro e 14 euros por mês aqui de contabilista, considerando o preço de 75 euros que a gente colocou. GPS também faz parte e o IVA é dedutível aqui a 100%. Taxa de desocupação não é aplicável, isso aqui é simplesmente um ajuste lá que a gente está fazendo, então coloca aqui não aplicável. E o combustível, aqui tem um detalhe importante e a gente vai precisar abrir aqui mais uma seção, que é essa. É o seguinte, se a gente escolher carros elétricos, a GPL, a gasóleo, a gás natural ou biocombustível, eles têm um regime de isenção de IVA especial dado pelo governo, por enquanto. Caso o tipo de combustível seja elétrico, todo o IVA pago no combustível vai ser, na eletricidade vai ser retornado no ajuste trimestral de IVA. Aqui a gente tem um ganha-ganha. O que é que acontece? Se você disponibilizar um cartão de frota combustível para os seus motoristas, eles têm a possibilidade de pagar posteriormente, depois que trabalham, em vez de ter que pagar a gasolina logo no início, eles têm a possibilidade de pagar posteriormente e com desconto em vários postos de combustíveis. Então, tem vários, tem Prio, Cepisa, tem, enfim, vários postos que disponibilizam cartão de frota. Então, é um ganho dos dois lados. Do lado do motorista, eles têm preços mais atrativos do que se fosse colocar normalmente, além de poder pagar posteriormente e no final de semana. E do lado da empresa, ela tem a possibilidade de recuperação desse IVA, no caso de ser carro elétrico ou GPL. Enfim, se for um carro elétrico, o que é que a gente vai marcar aqui? No caso de ser um carro elétrico, eu coloquei aqui só uma estimativa com base mais ou menos na minha experiência. Essa estimativa é de acordo com o faturamento que a gente está colocando aqui em cima. Você pode colocar ou não, mas digamos aqui que o motorista tenha... Eu vou colocar GPL, porque esse carro que a gente falou era GPL, que esse motorista aqui tenha faturado realmente esses 130 euros de combustível mensal. Então, eu escolhi aqui, automaticamente a gente já vem aqui para considerar que é o IVA dedutível em 50%, e isso vai dar um valor de 57 euros de retorno.
Então, essa aqui é a parte de combustível. Caso a gente tenha optado por colocar despesas adicionais aqui, a gente vai continuar essa segunda parte, onde vai ter que descrever aqui se o IVA é dedutível ou não. Digamos aqui que seja uma conta de telefone, internet. Vou colocar aqui que o IVA disso é dedutível a 100%, o valor é 23%. Mais uma vez, sempre se lembre de consultar um contador. Ou seja, aqui no ajuste, no resultado final, vou fechar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. O que é que a gente teve? A gente teve que pagar, vai ter que pagar 167 euros no final do mês por conta do IVA a 6%. Por outro lado, a gente tem a retornar de IVA o valor de 100 euros, o que vai dar um IVA a pagar de 67 euros no final do tudo. Se você optar por não cobrar os 6%, vai continuar tendo que pagar esses 67 do mesmo jeito. E isso vai interferir basicamente na nossa rentabilidade. Aqui a gente vai ter o resultado projetado do mês, que basicamente são as receitas que a gente está estimando, menos as despesas, mais o resultado aqui de IVA pagar ou receber. Ou seja, no mês a gente está esperando nesse cenário que tenha um ganho de 185 euros. Observe que isso não é grandíssimas coisas. Além do mais, eu não estou considerando várias outras pequenas despesas que a gente poderia colocar aqui. E nem salário de sócio, e nem que pode acontecer um problema mais grave com o seu carro. No resultado anual, se a gente anualizar isso aqui, esse valor vai ser de 2.217 e a gente está projetando aqui um retorno sobre o investimento de 11,4. Observe que esse valor aqui de retorno sobre o investimento é calculado em cima do investimento líquido e não do investimento bruto. E aqui a gente pode fazer várias brincadeiras. E se eu, não, por exemplo, não quiser aqui pagar o valor o valor aqui do telefone. Então, o que é que acontece com o meu resultado? Minha rentabilidade passa de 11,4 para 12,4. Se, por exemplo, a gente conseguir que a gente não quiser cobrar os 6%, o que é que vai acontecer? Aqui, a nossa rentabilidade cai para 1,1%, dado o nível de risco. É melhor nem entrar no segmento de TVDE. Enfim, então... e se eu não cobrar os 6%, então eu tenho que colocar aqui algum valor a mais. Eu vou ter que compensar esse valor aqui no valor do aluguel de alguma forma. Não existe almoço grátis, né? Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente pode analisar. Um outro ponto aqui que é muito interessante. A gente fez essa simulação em cima de um carro que eu não considero ideal, um Jogger novo. Um Jogger novo a 22.000 euros aqui para colocar para alugar. Hoje existe uma pressão muito maior por carro elétrico, que também são até mais caros do que isso. Mas se a gente considerar, por exemplo, um carro elétrico importado, que a gente consiga por um valor aqui mais atrativo, digamos que a gente consiga aqui um valor de 16.000 euros. 16.000 euros, por exemplo. E a gente vou até botar um pouco mais, vamos botar 19.000 euros aqui para não ser muito otimista, mas vamos colocar aqui 19.000 euros, que a gente tirou aqui, em vez de ser 50% de retorno de IVA, agora a gente tem 100%, a nossa rentabilidade começa a ficar mais interessante aqui, dado que a gente mantém esse mesmo nível de aluguel. Aqui a gente pode começar a pensar, será que vale a pena tirar esse 6% ou não? A rentabilidade vai para 9,7%. Enfim, aqui você pode brincar à vontade. Se a gente conseguir de alguma maneira um carro um pouco mais barato ainda, que possa rodar pelo menos os 4 anos ali por 16.500 e seja por 16.500 e seja um carro elétrico, por exemplo, e ainda consiga trabalhar por algum tempo, a gente começa a ter uma rentabilidade mais alta. Enfim, você pode criar vários cenários aqui
Planilha aceita tudo, simulação aceita tudo, então é interessante que você tente ser o mais conservador possível e consulte especialistas na área. No que eu puder ajudar, conte comigo, deixe seus comentários, fale o que é que você quer saber mais aqui desse canal, o que é que eu posso trazer de mais informação, fazer questão de fazer uma pesquisa melhor para vocês. Aproveitem agora para baixar essa planilha mais uma vez. Vou manter ela gratuita. Eu, no tempo, vou fazer algumas atualizações nela, mas não sei por quanto tempo vou manter ela gratuita, então faz lá o download dela preenchendo o formulário. Vou no formulário colocar algumas perguntas para poder conhecer um pouquinho melhor de vocês e tentar entender quais são o tipo de conteúdos que interessam. E façam um bom proveito, continuem estudando. Muito obrigado por mais uma vez serem agora 36, 37 seguidores. Isso me dá muita mais energia para continuar e para trazer mais informações para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.